Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, pessoal do estúdio e ouvintes. Paulo, diga. Aproveitando esse interessante comentário que você fez sobre o DENIT, sim, e é verdadeiro, rigorosamente verdadeiro, tem mais um detalhe, não é? O DENIT teve que passar pela vergonha nacional de ver o edital de licitação dele para a reforma do anel rodoviário, a reforma importantíssima anel rodoviário de Belo Horizonte, ser interrompido porque havia indícios fortíssimos de superfaturamento. Eu só estou acrescentando um dado aí, e até hoje nós não temos indícios de que vai haver, essa licitação para a reforma do anel, e que seria o primeiro caminho para depois se fazer o rodoanel, que é um anel muito mais amplo. Enfim, lamentável. Luiz Carlos, o que me assusta nessa questão é porque o Tribunal de Contas da União previamente admite a malversação das verbas. Quer dizer, isso me deixa muito assustado. Significa que existe uma desconfiança intrínseca do órgão regulador na aplicação e na capacidade de gestão dos senhores que administram o DENIT. Isso me deixa extremamente preocupado. Você tem razão. Agora aí o detalhe é o seguinte: ninguém convoca o presidente do DENIT, a direção do DENIT, para conversar, para dar uma explicação. Nem o TCU, nem a CGU, nem o Congresso Nacional, porque isso no mínimo mereceria aí uma explicação, uma transparência, mas nada, só explica que, olha, tem indícios fortes de superfaturamento na licitação do anel rodoviário. Sim. E nada, e pronto, como se fosse até uma coisa que fosse proibido falar em público. Ou que fosse normal, né? Mas vamos mudar um pouquinho o foco da nossa discussão. Sim. Aqui o governador está voltando ao sul do estado, verificará novamente os estragos das chuvas. Ontem tive notícias que o rio Capivari voltou a subir acima do seu nível normal. Que medidas o governador Anastasia deve anunciar? Não, a expectativa dele é realmente ter esses 250 milhões do governo federal, ou que sejam 249, que sejam 200 milhões, para que Minas possa, começar a reconstruir aí. O Rio teve aí já uma boa verba federal, merecido também, mas Minas Gerais está com mais de 80 cidades aí com urgência e emergência. Então eu vou insistir no tema. Além da importância, além da presidenta ser mineira, esse é o primeiro teste para as relações entre Anastasia e Dilma Rousseff. Além, claro, de toda a necessidade que a sociedade mineira tem, que a sociedade dessas mais de 80 cidades tem. Vamos aguardar, mas aguardar assim com muita ansiedade, porque isso é algo urgente e emergente. E quando a gente fala em dinheiro e a gente fala em verbas e necessidades dos mesmos, ou dinheiro do DENIT que não é aplicado, a gente é impactado com uma informação de que muitos candidatos que concorreram à última eleição ainda não prestaram contas. Como é que é essa história, Luiz? Paulo, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Vamos chorar e rir. O que dá para rir não dá para chorar, o que dá para chorar não dá para rir, mas nós vamos tentar fazer as duas coisas. Mais de 480 candidatos às eleições em Minas, essas últimas eleições, ainda não prestaram contas à Justiça Eleitoral do Estado. São 279 candidatos a deputados estaduais, 2 candidatos ao Senado e 1 candidato ao governo de Minas. E o detalhe é o seguinte, hein? O TRE reabre as sessões nesta quarta-feira, e o TRE vem tendo uma atuação aí nos últimos anos muito séria, embalado também por novas leis e tudo, por aquelas leis de 2000 que melhoraram aí a possibilidade da Justiça Eleitoral combater a corrupção. Não resolveram, mas melhoraram. E essa questão da ficha limpa, então, eu tenho pessoalmente muita expectativa nessa atuação do TRE. E mais um outro assunto, Paulo, eu conversei agora mesmo com Carlos Catema, advogado, presidente da Asprom, cujo filho estava no Chile aí junto com mais de 500 brasileiros em férias e teve uma situação difícil de locomoção porque há uma greve do pessoal que atua na área de gás. Catema me disse em primeira mão que a situação está bem melhor, os brasileiros já saíram do Chile, já estão em Buenos Aires e hoje à noite eles vêm para o Brasil. Então, resolvido esse problema, mas é possível que uma comissão procure o Ministério de Relações Exteriores para, enfim, dizer que a atuação da Embaixada Brasileira no Chile foi muito tímida, muito frágil e que esse pessoal passou riscos e temores aí. Você já imaginou a gente em outro país preso
por uma greve sem saber o que ia acontecer. Então, eles podem cobrar do Ministério de Relações Exteriores uma outra postura das nossas embaixadas, o que é correto, porque o Ministério de Relações Exteriores do Brasil ele é respeitado mundialmente pela atuação em defesa dos interesses comerciais, políticos brasileiros. Mas é preciso ver que não é só isso, não. Quando um cidadão brasileiro, ou mais de 500 cidadãos brasileiros, precisam de apoio, eles também têm que ter. Perfeito. Luiz Carlos Bernardes, que conversa todas as manhãs conosco sobre os bastidores da política e da vida mineira. Luiz, grande abraço, Grande abraço, bom dia para você e até amanhã. Bom dia. Vamos ver se esse dinheiro vem e como é que fica a situação do DENIT, O né? do DENIT? Você tem esperança disso ou não? Se esse bilhão lá dos cofres não desaparece magicamente ou tragicamente. Esperemos. Tá bom. Grande abraço.